interessante. O Lira convoca líderes partidários para discutir decisões monocráticas do STF. Aqui tem um imbróglio, assim, não se animem, não é que o Lira está muito bravo com o que o Alexandre de Moraes está fazendo, não tem nada a ver. É porque o Dino fez uma lambança, né? O Dino foi lá mexer no dinheiro dos deputados. O que o Dino fez? O Dino se juntou com o governo, que é a quem ele serve, aliás, que foi quem deu este belo emprego para ele, e atendeu, na verdade, isso era uma solicitação do PSOL, mas foi o governo que mandou, e foi lá e cancelou as emendas PIX dos deputados. Ou seja, era o instrumento que os deputados tinham para controlar o governo, né, e para alimentar lá as suas bases, etc., com dinheiro. E aí o Lira falou, então nós vamos tocar o terror aqui no Congresso, né? Então, o presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Arthur Lira, e líderes partidários discutiram nesta quarta-feira uma reação à decisão monocrática do ministro Flávio Dino, que optou por suspender as emendas impositivas, aquelas que o governo é obrigado a executar. O que acontece? Essas aqui, as famosas emendas de relator, sim, o que ela faz? Você não consegue saber exatamente quem foi o deputado, porque é o relator que diz. O relator fala, eu quero que saia não sei quanto aí do Ministério do Desenvolvimento e vá lá para Londrina, né, para a instituição tal, para o Hospital do Câncer. Quem foi que mandou? Foi o relator. Como que é decidido na Câmara o que o relator faz? Da própria política da Câmara. Entendeu? O relator tem esse poder. Então, os deputados, eles têm a emenda parlamentar lá, que é de 16 bilhões, 20 bilhões, né, mas eles têm a de relator. O relator tem um orçamento próprio que ele pode. E o que ele usa, o relator? Ele usa isso para fazer política. Quem define o relator é o presidente da Câmara. Então o presidente vai lá e fala, o relator está aqui, ele é dono do dinheiro. E os deputados ficam lá, o Lira. Então, eu quero mandar um dinheiro lá para não sei para onde, para minha base, é importante para mim, que eu vou meter um outdoor lá e inaugurar uma ponte. Beleza? Lira, beleza, mas daí eu quero que você vote nas minhas coisas, né? O cara, beleza, eu vou votar com você, Lira. Aí o Lira liga lá pro relator e fala, relator, paga lá, manda um Pix para a prefeitura X para fazer tal coisa. Só que não fica registrado que é um pedido do deputado. Então esse é um instrumento, né, para de articulação da Câmara, né, que é um instrumento que o presidente da Câmara usa para conseguir maioria nas votações, para fazer o pessoal votar com ele e tal. Né? Que não é assim também, se você não votar com o presidente, você não ganha a sua emenda PIX. Porque nada é assim lá. Entendeu? Sim. Tudo é discutido, falando, não, né, você tem mesmo, quem é da oposição, quem é da situação, todo mundo tem. Mas chega alguns momentos, né, que se você quer um agrado especial, você tem que fazer um agrado. Parece imoral, parece... Quem quer rir tem que fazer rir. Parece que é uma coisa assim, que não está certa, mas ela é assim que ela funciona e ela foi criada justamente para isso. Na verdade, é para fortalecer a presidência do Congresso com relação aos outros deputados, né? E ter um instrumento, né, que na verdade se tira mais dinheiro, ter um instrumento para pressionar o governo, porque o que o relator pode fazer? O relator pode mandar o governo gastar todo o dinheiro em projetos que não são do governo. Agora me explica uma coisa. Pode falar assim, eu quero que você mande emenda PIX lá para as escolas cívico-militares, nós vamos fortalecer esse negócio que o Bolsonaro criou. E aí o MEC do Lula é obrigado a mandar. Certo. E aí o Dino foi lá e caneteou e acabou com isso. Me explica uma coisa, Silvio. Essas emendas do relator, elas tinham outro nome, não tinham? Tinham. Era a emenda secreta. Orçamento secreto. Era o orçamento secreto. Tá. E o governo Bolsonaro apanhou muito da imprensa por causa do tal orçamento secreto. Inclusive o Lula usou isso na campanha, falou que ia acabar com o orçamento secreto. Que não tinha nada a ver com o Bolsonaro, foi uma criação do Rodrigo Maia. Foi uma criação do Congresso. Do Congresso, do Rodrigo Maia, orçamento secreto, e a mídia usava isso, a mídia à esquerda usava isso contra o Bolsonaro, sim, dizendo que ele era o responsável pelo orçamento secreto. É a mesma coisa, emendas do relator. As emendas de relator, ou RP9, que eles chamam, assim, né? São as mesmas. Mas, depois da eleição, aconteceu um milagre. Sim. Que eles pararam de usar o termo orçamento secreto e começaram a usar a emenda de relator. Certo. Por algum motivo. Não, mas não só isso, é que eles passaram a usar, eles contrataram o Wilson Smith, sim, né, o personagem lá do 1984, que tinha este emprego de alterar o passado, né? Sim, de mudar as notícias velhas. Né? E a Folha, eu acho que a gente chegou a publicar na época. A Folha começou a pegar as matérias que já haviam sido publicadas de 1, 2 anos atrás e mudar.
Onde estava escrito... É o Winston Smith, assim... onde estava escrito isso. emenda de orçamento secreto, eles mudaram para emenda de relator. Certo. A Folha fez isso. A Globo não fez fique em casa se for possível? Então. Né? Eles não acrescentaram se for possível depois que deu a merda toda? Se puder. Se puder. Né? Fique em casa se puder. Se puder. Né? Eles acrescentaram isso aí depois. Tá? É a mesma coisa da Folha. Né? Eles mudaram. Por quê? Porque aí virou um instrumento que o próprio governo começou a usar para construir a base. Sim. Né? Só que acontece, esse instrumento ele não foi criado para construir a base. É isso que eu chamo de parlamentarismo de coação. E é isso que eu vou explicar na minha aula lá da imersão BSM. Ótimo. Né, que você precisa se inscrever para poder fazer. Você precisa se inscrever para entender tudo isso. Eu até já me matriculei também. Essa aula bônus, então. Até. Porque esse instrumento não foi criado para o governo poder criar, exercer o presidencialismo de coalizão, entendeu? Eu vou comprar a base. Né? Não, é porque isso é muito dinheiro, entendeu? Não é o dinheiro da pinga, ele é muito dinheiro. Então, ele é um instrumento de coação do governo. É o parlamento falar, ô presidente. É o parlamento apertando o governo e não o contrário. Exatamente. E o que aconteceu agora? Aí o Dino foi lá e caneteou. Está caneteando e está reduzindo esse poder de coação do Congresso. Está tentando reduzir. E o poder de coação do Congresso e o poder de realização de obras, etc., dos parlamentares nas suas bases. Sim. Isso é grave, hein? Nossa, o Dino então, o que acontece? Pesado, hein? Todo mundo é meio coronel na sua região, certo? Sim. Né, os deputados. E eles conseguem voto como? Levando emendas. É assim que funciona. O cara consegue voto porque ele reformou escola, hospital, estrada e tal, ele leva o dinheiro para aquelas pautas frias que toda prefeitura precisa, que é a infraestrutura, né? Em geral. Né? A infraestrutura do Estado. E aí o deputado vai lá, põe a cara dele no outdoor, levei 2 bilhões, não sei para onde, não sei o quê, vai lá com o prefeito, inaugura o negócio, visita as coisas e consegue voto. Aí, na época da campanha, ele faz aquele folhetim dizendo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, trouxe tais benefícios para a região e tal. Então, esse instrumento, ele é fundamental para a eleição. Se você não tem esse instrumento, para fazer o que você precisa fazer? Você precisa pedir para o cara que está lá em Brasília vir fazer campanha para você. Entendeu? Então, o Lula quer ser o super coronel. E o Flávio Dino foi o instrumento para isso, caneteou. E aí, o que aconteceu? Agora, os parlamentares ameaçam prorrogar a discussão de pautas de interesse do governo. Isso que eu estou falando, é o parlamentarismo de coação. Como a LDO, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Se isso não for aprovado ou demorar, isso vai complicando a vida do governo, porque ele não consegue se planejar para o ano que vem. Argumentando que a decisão, né, do Dino é fruto de uma ação articulada entre o Flávio Dino e o Palácio do Planalto. Os deputados também defendem que a Câmara paute a proposta de emenda à Constituição, né, a PEC, que limita o poder de decisão monocrática da Suprema Corte, que é esse instrumento que o Flávio Dino usou. Não foi o STF que decidiu no plenário. Foi uma decisão do Dino. Nessa segunda-feira, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, negou qualquer participação do governo nas decisões do STF. Não tem qualquer digital ou participação do governo, do executivo, de qualquer ministro do governo, aquilo que é uma decisão da Suprema Corte. Não é uma decisão da Suprema Corte, é uma decisão do Dino. Qualquer nova decisão final do STF cabe ao governo cumprir, não cabe ao governo influenciar. Né? É uma cara de pau, né? Cara de pau, né? E aí o que acontece, Briguet? Também tem esse problema. Por que tem a decisão monocrática? A decisão monocrática também é um instrumento que foi criado para os ministros poderem cada um ali defender os seus interesses, os ministros do STF. Né? Porque, óbvio, se tem uma corte com 11 magistrados, é porque os assuntos que são de interesse do país constitucional têm que ser tratados pelos 11 e votados lá dentro. Né? O que é decisão monocrática? É assim, eu tenho aqui o meu nicho, né, os interesses que eu atendo. E nesse nicho, nesses interesses que eu atendo, eu decido. E todo mundo ali dentro do STF concorda. Fala, então, e o que um decidir, ninguém põe a mão, porque esse que é a praxe. Né? Ninguém toca em decisão monocrática, por pior que ela seja. Um ministro decidiu monocraticamente alguma coisa, acabou. Né? Aí quando é um assunto assim muito grave, algum partido e tal, isso aqui pode pedir para levar para o pleno. Então a decisão monocrática ela fica temporária, e aí o plano vai lá e decide, mas assim, eu não lembro de alguma decisão monocrática que tenha sido derrubada pelo plenário. Derrubado. Porque se derrubar, o que acontece? Acaba a festinha de todo mundo, entendeu? Então é um pacto entre os ministros do STF que assim,
Decisão monocrática são os teus clientes. Então a gente não mexe com eles, você não mexe com o meu e... Agora, meus amigos, esse tipo de análise, como dizia o Olavo, não é para me engambar, não, mas esse tipo de análise você só encontra aqui no BSM. É por isso que você precisa fazer a imersão BSM, para entender esse tipo de situação, né? Esse tipo de... só no BSM você tem o Silvio Grimaldo para fazer esse tipo de análise. Pois entendeu? é. E aí, Briguel, o que a gente vai discutir na imersão? Justamente isso. Que, veja, votar não vai resolver essa situação. Ir lá e votar não vai resolver. E votar mais manifestação de rua também não vai resolver. Porque você vai lá e vota, você faz manifestação de rua, e aí você vai lá e vota. E o que o seu senador faz? Vai lá na TV Cultura e diz que o impeachment do Alexandre de Moraes não resolve nada. A gente não está dizendo aqui que o voto não seja importante, não, que a manifestação de rua não seja importante. Não, lógico. As duas coisas são muito importantes. Sim, mas é preciso fazer outras coisas. É preciso fazer mais do que isso. Não, porque o seu voto não tem poder sobre o senador. É só ver o caso do Jorge Seife, por exemplo, que está lá lambendo o Gilmar Mendes, né, que foi lá bater palma para o Flávio Dino, na sabatina, enfim, todos esses vexames que vocês viram ele fazendo. Então, vocês acham que se for o impeachment do Alexandre de Moraes, vocês acham que podem contar com o voto do Jorge Seife? Vocês acham que pode contar com o voto do Romarinho? Com o voto do Sérgio Moro? Não. Pois é, mas vocês não votaram neles com essa esperança, porque eles eram à direita? Né? Então qual que é o problema? O problema é que a direita precisa criar algum mecanismo de impedir que isso aconteça, mesmo que o próprio Bolsonaro esteja avalizando o candidato, como foi o caso do Seife, como é o caso agora do amigo da Peppa Pig, o prefeito Ricardo Nunes. Né? A direita precisa criar mecanismos de que impeça essas pessoas de escalarem dentro do movimento e, portanto, que permita que elas sejam controladas quando elas tomarem o poder, quando elas assumirem o cargo. Né? Ou seja, que as decisões tomadas no cargo sejam compartilhadas pelos seus eleitores. Né? Porque, no final das contas, Briguinha, o que a gente chama de nova direita, o neopopulismo, a alt-right, a extrema-direita, todos esses nomes que é dado para esse movimento que pegou o mundo de surpresa. Né? Começou com o Trump e se espalhou pela Europa e pela América. Né? Que esse fenômeno que muita gente chama de populismo, eu acho que há alguma razão até chamar de populismo, não como o populismo clássico, né, na América Latina, né, de um líder populista, mas como o que une esses movimentos, que cada um tem uma pauta completamente diferente da outra. Uns são mais liberais, outros são mais estatistas, né, a direita europeia é quase fascista, né, tem um monte de coisa. O erro, na expressão populismo, é usar populismo para definir comunismo. Exatamente. Esse é o grande erro que se comete. Agora, para definir a direita, eu acho que é até razoável. Então, porque o que une todos esses movimentos de direita ao redor do mundo, né, na verdade, é o quê? Eles têm uma pauta em comum, o resto tudo muda, mas uma pauta é comum, é uma maior participação popular na tomada de decisão pública. Essa é a demanda que une todo mundo quer poder participar melhor. Né? Por quê? Porque se viu, depois de 2008, que foi criado um sistema das oligarquias sugarem a população no mundo inteiro, não é só no Brasil, no mundo inteiro. Então o povo quer poder tomar, né, ter uma participação maior e luta por mecanismos de participação e vota em candidatos que dizem que vão melhorar isso aí. Né? Se vão fazer ou não é outra história. Né? Mas esta é a demanda. Né? Então, no final das contas, o que a direita precisa fazer? Começar a investir nesse tipo de mecanismo. Criar esses mecanismos, né, de controle. Como é, por exemplo, o caso do projeto 2025, lá da Heritage Foundation, que o Lucas... agora, na imersão BSM, um dos palestrantes é o Lucas Ribeiro. O Lucas Ribeiro, que vai fazer a apresentação desse projeto 2025, né, que foi liderado, são várias instituições, são mais de 100 instituições, tá? Liberal-conservadoras, mas a principal é a Heritage Foundation, né?
eles desenvolveram um plano, na verdade, um plano de governo, né, para o Trump. É mais que um É plano mais de do que um governo, plano de né? governo, é mais que isso. É uma agenda, é uma grande agenda, né, de ações, né, para garantir a participação popular no governo. Inclusive tem um banco de dados de funcionários, né? Tem lá 11 mil pessoas que já foram cadastradas, já foi feita a triagem para assumir, assim, do primeiro ao quinto escalão do governo. Exatamente, porque isso é fundamental, isso é necessário. Quando o próprio Trump, quando chegou ao poder, em 2016, ele não tinha quadros. Exatamente. Ele não tinha quadros suficientes para preencher, né, todos os postos que estavam disponíveis. O que ele teve que fazer? Ele teve que recorrer ao Partido Republicano, né, ao pessoal que não gostava dele, inclusive. Ele teve que descer ao Partido Republicano, porque não tinha gente para tocar. Né, para tocar. E agora, essas pessoas estão sendo gradativamente formadas, né, e a Heritage Foundation, com as outras instituições, fez uma lista, né, fez uma lista, está montando cursos para capacitar as pessoas para administração pública. É um projeto, sim, são imenso. Coisas, né? Importante, porque tem o sujeito, às vezes, ele é tecnicamente competente, né? Ele é bom naquilo que faz, mas ele tem uma formação ideológica completamente oposta. Então, você coloca um funcionário desse, por exemplo, Ministério da Saúde, você pega um cara que domina tudo sobre portaria, sobre burocracia no Ministério da Saúde, tudo, né? Mas o cara é abortista. O que adianta? Você colocar o sujeito que é tecnicamente competente, né? E ele vai mostrar isso, né? E se o cara é abortista, entendeu? Se o cara não tem a formação, não tem o valor, o princípio então, de ação. O Lucas vai apresentar isso aí, né? Vai apresentar isso. Na imersão BSM. É lógico que não é para a gente copiar no Brasil, mas é uma inspiração. Fala assim, bom, é uma das coisas possíveis. Né? Tem o caso da Hungria também, que a gente não vai discutir, né? Pelo menos nessa imersão BSM, né? Mas que vale a pena você estudar. Tem o caso do movimento republicano no Chile, né? Que também vale a pena ser estudado. Existem vários outros exemplos de como isso está acontecendo no mundo. E aqui no Brasil a gente não está fazendo nada, a gente está esperando para ir lá votar. Né? É isso, a gente está esperando os donos dos partidos apresentarem os candidatos e a gente ir lá votar. Né? Então, assim, isso não vai funcionar, não vai dar certo. Agora não tem o que fazer, em 24 a gente vai ter que votar e acabou. Né? E a gente vai na imersão BSM tentar te orientar para que você não leve gato por lebre, né? Votar no menos pior. Mas votar no menos pior, não votar em oportunistas, em direitistas de eleição, né? Direitistas de última hora. Mas veja, isso é para amenizar o dano, né, o dano colateral agora. Né? Mas o objetivo, assim, é formar lideranças. Esse é o verdadeiro objetivo da imersão BSM. Né? Porque a direita precisa de lideranças em todos os âmbitos. Tá? Não é colocar o presidente lá. A gente precisa de lideranças conservadoras e liberais nas escolas, nas universidades, nas empresas, nas igrejas, nas rádios, nos conselhos municipais, associações de bairro, nos conselhos profissionais. Conselhos profissionais, né? Em todos os lugares. A gente tem que ter liderança, pessoas que são capazes de mobilizar 1, 2, 100, entendeu? E pessoas que tenham também ambição de virar vereador, prefeito, senador, deputado, presidente, né? Mas vocês precisam aprender, né, como a política funciona. De fato, eu digo a política, não essa política partidária nojenta, como funciona a distribuição do poder na sociedade. Né? Por onde o poder flui verdadeiramente. É aí que a gente tem que entrar. Tá? Bom, é isso. E para isso vocês precisam clicar no link aqui e fazer a imersão BSM. Não tem outro jeito.